Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse é o nosso segundo vídeo da série Familiares e TDAH, ou DDA, como eu gosto de chamar. E na verdade eu ia fazer um vídeo sobre alguns casos clínicos, mas aproveitei que já tem algumas perguntas bem interessantes, então eu vou respondendo essas perguntas e explicando algumas outras coisas que sobre o transtorno, ok? Que não tenham ficado claras. Então vamos lá. Perguntas sobre a questão do DDA e a criança, né? Eu gosto sempre de falar que, assim, na verdade, um adulto DDA, ele sempre foi uma criança DDA, ok, gente? Isso a gente já falou no primeiro vídeo. Então, não se confundam com essa falsa ideia de ter virado DDA, né? Então, muitas pessoas questionam: ah, mas eu tô passando por um período onde eu tô me sentindo muito desatenta, sem foco no trabalho, eu não consigo ter um raciocínio muito lógico. Aí pode ser cansaço, pode ser um período de maior estresse, às vezes uma depressão, uma pequena depressão, tá? Medicamentos também que a pessoa esteja tomando. Então, é sempre importante saber que o TDAH ele vai se iniciar na infância, ok? E aí, a fase adulta pode ser que acompanhe ou pode ser que ele tenha esse desaparecimento do quadro ou um quadro mais ameno, ok? Então vamos lá. Os tipos de. Uma pergunta frequente são os tipos de DDA na criança, né? Que aqui a gente pode usar também colocar para o adulto. A gente tem, gente, o tipo desatento, né? O tipo misto e o tipo hiperativo, ok? Então, isso é uma coisa que se faz muita confusão e é bom deixar claro, porque é o seguinte: geralmente, quando a gente imagina uma criança com DDA, a gente sempre imagina aquela criança que pula, não consegue parar de se mexer, é uma criança que fala muito, ela tem muita hiperatividade, né? A hiperatividade é um tipo, ok? De transtorno na criança. O outro tipo seria só a desatenção. Então, é aquela criança que é sonhadora, é aquela criança que ela fica o tempo todo em fantasias, ela não consegue acompanhar o que está sendo dito muitas vezes, ela tem uma dificuldade de aprendizado em sala de aula, certo? O tipo. E existe o tipo misto, né? Que o tipo misto seria esse tipo onde existe a desatenção e a hiperatividade, ok? Então, ambos os tipos, eles causam um prejuízo social para a pessoa, para a criança ou para o adulto, não importa, existe um prejuízo social. A criança hiperativa, ela tem uma dificuldade de estar em grupo, né? Porque ela não consegue se acalmar, ela tá o tempo todo rebelde e às vezes até agressiva em relação a outras pessoas, certo? Então são crianças que podem ter um comportamento tão é, desesperado o tempo todo, então elas têm sempre uma dificuldade de ter um grupo onde elas pertençam a esse grupo. Por outro lado, se a gente pegar uma criança que só tenha o problema da desatenção, né? Essa criança também vai ter um problema, provavelmente, de bullying, né? Porque vai ser percebida como tipo ali tímido, mais calado. Então, geralmente, elas passam muito por esse bullying. E
são crianças que têm uma dificuldade muito grande em lidar com grupos. Então, são crianças e adultos também que geralmente são muito isolados, tá? Então, existe no TDAH, em geral, um isolamento social, ok? É uma característica esse mundo mais fantasioso e gostar de ficar mais isolado, né? É um pouco o peixe fora d'água ali o tempo todo. Em ambos os tipos aqui, ok, gente? Alguém me pergunta sobre a semelhança do transtorno com o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, tá? Ótima pergunta, porque acontece muito, né? Acontece muito principalmente na hiperatividade, tá, gente? Então, são aquelas crianças que estão tão aceleradas que elas vão se tornar agressivas, né? Rebeldes, elas podem ser vingativas até. São crianças que podem ter esse comportamento quando a gente entra aqui no positivo desafiador, elas podem ter esse comportamento de não seguir regras, né? Quer dizer, seguir regras é algo que tá fora de cogitação. Seguir uma hierarquia também está fora de cogitação, né? E então elas têm uma atitude realmente muito rebelde em relação ao mundo e às pessoas, né? Então é complicado. Então isso realmente pode acontecer, certo? Aqui a gente tem uma taxa, gente, de 40%, tá? De um transtorno positivo desafiador no TDAH, certo? Uma outra pergunta que vem: dislexia e o TDAH. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Muita gente confunde, tá? Então, assim, de 3 a 4%, a gente tem essa média de 3 a 4% das crianças com dislexia e 6% com o TDAH, certo? O TDAH pode ter a dislexia e vice-versa, quer dizer, é um quadro que pode vir junto? Pode. Necessariamente virá junto? Não, ok? Então vamos lá. O que eu acho mais importante é que na dislexia existe essa dificuldade da percepção de letras e sons, tá? É um déficit fonológico, muito mais do que um déficit de atenção. Então está muito mais ligado à leitura, aos sons, como é que eu percebo a letra, como é que eu percebo o som, como é que eu identifico essa letra e esse som, certo? Então, existe também essa questão da memória verbal na dislexia, né? Que existe esse déficit da memória verbal, e no TDAH a gente vai ter um déficit de uma memória espacial e não verbal, certo? Então, não necessariamente são duas coisas que estejam ligadas, ok? Vamos ver o que mais aqui. Aqui já falamos, alguma pessoa questiona também o ter conhecido um TDAH que é muito agressivo. Aqui, por quê? Aqui a gente pode entrar, gente, na questão da impulsividade, tá? A impulsividade é um traço muito marcante no TDAH. Então, são pessoas que, na verdade, não medem muito, não tem muito limite para aquilo que vão falar ou fazer, né? Então, muitas vezes se tornam pessoas agressivas, podem se tornar pessoas agressivas, principalmente verbalmente, né? Aquele filtro de saber o que falar muitas vezes é cortado, ok? Eu até comentei no vídeo anterior com vocês, essa impulsividade ela pode ir aí para as compulsões. Então são pessoas que numa tentativa aí de automedicação podem ir para diversas drogas, né? Aqui a gente pode falar de maconha, de cocaína, a gente fala de drogas que vão de alguma forma fazer com que essa
mente que não para, né, de pensar, de ter ideias, ela desacelere um pouco, certo? Aqui, algo que a gente já comentou, eu posso ter o TDAH num certo momento da minha vida? Não, de jeito nenhum, tá? Então, esse diagnóstico é feito a partir da sua infância. É algo que eu posso controlar sem o remédio. Ok, então vamos lá. TDAH e remédio. O remédio, ele se mostra muito eficaz, principalmente para hiperatividade, tá? Existe 30% dos nossos cérebros que não vão suportar algo estimulante, tá? Então, são cérebros que não vão suportar Ritalina ou derivados de, né? Ou qualquer estimulante que é o remédio usado para o TDAH. E por incrível que pareça, gente, um cérebro acelerado com um estimulante, ele desacelera, ele entra em equilíbrio, tá? Então, na verdade, o remédio, quando ele é eficaz, eu acho que ele é muito bom. Você percebe melhora, tanto em crianças como em adultos, melhoras em dias, né? Em termos de foco, você percebe que a pessoa começa a se focar, ela consegue direcionar as metas, ela consegue direcionar a vida dela e fazer as coisas do dia a dia que ela precisa fazer, certo? Então, eu acho que quando o remédio dá certo, eu sou totalmente a favor, né? São pessoas que ganham qualidade de vida. Alguns cérebros não vão suportar esse remédio, algumas pessoas têm como opção de vida, e eu acho que isso é de cada um, e eu acho que a gente precisa respeitar isso em cada um. Existem pessoas que têm como opção não tomar o remédio, ok? Como é que vai funcionar então? Eu tenho um TDAH e não quero tomar o remédio. Aí, gente, aí existem questões que você pode estar usando no dia a dia de percepção primeiro, né? De compreensão do quadro, daquilo que você tem e de melhora desse quadro, né? Então, você pode, na verdade, praticar sempre. Eu acho que uma dica que é muito importante é a prática de exercícios, tá? Isso para ajudar em foco e também em todo o processo, né? Do DDA. Eu acho que a prática da meditação, que é algo que você, né, se volta para você, é algo muito importante. A própria psicanálise, ela é muito importante porque você vai estar se voltando para você, ok? Então esse entendimento de estar, né, se compreendendo vai fazer com que você drible aí as dificuldades, né? Uma coisa que eu acho interessante que o comportamental usa, eu acho bacana, é a recompensa. Então, por exemplo, você pode começar traçando pequenas metas e depois ir aumentando essas metas, né? Como, por exemplo, hoje eu vou pagar 2 contas, né? Que eu preciso pagar e são contas que estão atrasadas. Não precisa colocar já uma meta muito longínqua, né? Se dá uma recompensa, algo que você possa ter para você, comprar para você, fazer para você, né? O cérebro do DDA trabalha muito com recompensas, desafios e recompensas. Ele gosta disso. Então, pratique isso, você vai ter uma melhora do seu quadro, certo? Então, ok, consegui pagar essas 2 contas, o que é que eu vou me dar de presente, né? Em consequência disso, certo? Mais tarde você vai perceber que cada vez mais você vai estar conseguindo fazer mais coisas
né? E se recompensando. Tendo sempre em mente, gente, que nem sempre a gente vai ter uma recompensa externa. E o DDA muitas vezes ele fica muito aflito porque ele tem uma necessidade dessa recompensa externa, né? Mas a gente precisa saber que a gente não tem sempre essa recompensa externa do outro. Então a gente pode a gente mesmo se recompensar, o que é ideal, né? Se a recompensa vier do outro, ok, mas eu acho que se a gente consegue traçar essas metas e estar se recompensando, se presenteando, né? Eu acho que isso é um amadurecimento muito grande. E o amadurecimento traz a uma redução do quadro DDA, certo? Então é isso, gente. Em geral, as perguntas foram essas. Eu coloquei tudo junto, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, perguntas mais específicas, podem me enviar ou no meu e-mail, ou aqui embaixo mesmo. E a gente vai eu vou estar respondendo para vocês. E nossa próxima série de vídeos para familiares, eu vou estar falando de, provavelmente, tá? Provavelmente eu vou estar falando de autismo. Ok, gente? Asperger. Um beijo, até mais.